Amém. Olá, amado irmão, minha amada irmã. Mais um vídeo para honra e glória do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre um tópico muito legal, importante, interessante, pouco abordado, pelo menos o que eu vejo, que está no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 26, na verdade do 27 ao 28. Jesus aqui aborda sobre o Shabbat, né? Ou, enfim, o sábado de repouso dos judeus. E na palavra, Jesus ele é indagado sobre obras, ele é indagado sobre os próprios discípulos. Então, os fariseus, eles vêm perguntar a Jesus por que os discípulos deles não estavam seguindo os padrões que eles mesmos queriam que os discípulos de Jesus seguissem. Então já começa por aí, neles colocando um padrão e uma regra, uma régua e uma régua para os discípulos de Deus, exigindo que eles performassem. Então aqui eu já falei um pouco, né, falando sobre performance, mas o que os fariseus falam para Jesus aqui nesse versículo? Eles falam assim: os seus discípulos, eles estão pegando espigas de milhos, né, eles estão colhendo, sendo que hoje é o dia de sábado, é o dia secreto, Jesus. Você não está guardando o dia secreto. Eu peguei você, eu sabia que você não era filho de Deus. Isso é o que estava no coração deles, é claro, porque a gente vê que eles indagam Jesus, não para perguntar, mas eles indagam para condenar, para tipo uma armadilha para Jesus, né, para ver o que Jesus ia responder. E Jesus ele é muito claro, e ele diz assim: vocês não viram o que Davi fez? Davi ele pegou os pães da proposição quando ele tinha fome e deu para aqueles que estavam também com ele quando ele tinha fome. Nesse caso, os pães da proposição na Bíblia, eles são os pães na época de Davi que eram usados para fazer ritos para Deus e, enfim, coisas importantes. Então, Jesus, em Marcos, ele relata que Davi, ele usufruiu da graça de Deus no momento de maior necessidade. Jesus já deixa de cara aqui que Deus é sobre... Aqui ele está falando sobre a graça. Então Jesus já passa, ao invés de colocar os olhos na lei, igual eles estavam tendo, Jesus coloca os olhos na graça e mostra para eles a graça. Apresenta para eles a graça, trazendo à memória o que Davi fez. Mas eles não estavam satisfeitos. E Jesus sabia disso. Então o Senhor ele fala assim, ele retrata, né, ele fala sobre isso e depois ele fala: porque para que vocês saibam que o sábado, né, não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. E depois ele no versículo 28 diz que Jesus, né, no caso, que o filho do homem é dono até do sábado. E o filho do homem é dono do sábado. Então Jesus deixa claro que ele é o dono do sábado, que ele é o que está acima do sábado. Por quê? Por que Jesus fala isso? Porque é claro que Cristo ele está dizendo que ele é o descanso. Ele está dizendo que a graça de Deus ela foi feita para o homem, né? Então Jesus aqui ele apresenta uma necessidade. Ele fala assim: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então o sábado não está, o homem não está sujeito ao sábado. No caso, o sábado foi feito para o homem, para que o homem ele visse a Deus, né, refletisse a Deus. Toda a tradição judaica, no caso, tudo que esses homens faziam era para refletir Jesus. Então Cristo, ele leva em consideração o coração de Deus. Ele fala: ó, gente, isso, o homem não foi feito para o sábado. Então o homem não tem que se sujeitar ao sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então Jesus coloca de novo no centro
Ele. O Senhor coloca no centro a graça de Deus, dizendo que Deus criou o sábado para que o homem fosse servido pelo sábado. E depois aí Jesus fala que ele é o dono do sábado, ele é o Senhor do sábado. O que é mais importante de você entender aqui que o sábado verdadeiramente é Jesus. Jesus, ele é o sábado. E Jesus, nesse contexto, ele está falando que ele veio para nos servir. Ele veio para servir aqueles que estavam cativos. Jesus veio para servir aqueles que estavam na carne. Jesus veio para salvar aqueles que estavam na carne. Salvar do pecado, da morte. Jesus, ele deixa bem claro aqui que o problema não é o que eles estão fazendo. Mas o maior problema que está sendo tratado aqui não é a questão de eles estarem pegando espigas de milho quando é sábado. O maior problema que está sendo nítido aqui é o coração dos fariseus, que está indo não pela graça, não pelo amor de Deus, mas no caso a intenção deles era uma intenção má. Enfim, então Jesus é o sábado. E o sábado, a essência do sábado é o descanso. A essência do sábado é o repouso. E Jesus é o sábado. Jesus é a graça de Deus. Jesus veio para servir. E quando Deus serve a nós, ele serve com a graça. A graça é favor imerecido. A graça é algo que nós não recebemos por merecer. Nós recebemos porque Deus simplesmente amou o mundo de tal maneira. E aí, então, vamos agora indo de novo para o tópico principal, né? Nós estamos aqui falando. Mas o tópico principal de tudo isso é que Cristo é o dono do sábado, ou seja, Jesus trouxe o sábado pro descanso do homem. Então Jesus, quando ele morre na cruz, ele morre pro descanso. Jesus morre por um propósito de descanso. Tudo, e o descanso vem de onde? Da graça. Então tudo aponta para a graça de Deus, para a graça. E esse vídeo é para lembrar que Cristo é justamente não a lei. Ele veio, óbvio, para cumprir a lei. A lei aponta a Cristo, mas Cristo não é a rigidez desses fariseus. Cristo é o oposto, ele é a graça, ele é o pão da proposição, ele é aquilo em que Davi precisou no momento de maior fome. Jesus, ele se apresenta como isso, não como um ponto rígido de negligência ou insensatez, mas Jesus se apresenta como o pão da proposição aqui. E na palavra de Deus é muito claro, como a gente está lendo, que Cristo, ele veio para nos trazer a paz que excede todo entendimento. E a paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que é o próprio Cristo Jesus. Né? A Bíblia diz que a paz é uma pessoa, não é um estado. A paz é uma pessoa. Você tem como você conhecer a paz. Quem é a paz? Cristo Jesus. Então, por tudo isso, nós temos a confiança e a firme esperança de que Jesus é o descanso. Então, não hoje, você que está aí, que está me ouvindo, você pode, você deve ter passado por algum momento da sua vida onde você esteve como os fariseus, onde você olhou para Jesus, bateu o olho em Jesus e a primeira coisa que veio no seu coração foi: eu preciso fazer. É necessário eu guardar o sábado, é necessário, enfim, XYZ. Mas Jesus Cristo, ele diz que a única coisa que é necessária é você receber dele o amor incondicional, que é revelado pela palavra, pela verdade, pela graça dele. E esse vídeo é um vídeo de descanso. Descanse no Senhor. Jesus é o sábado e todas as coisas cooperam para o bem
dos que amam a Deus foram chamados segundo o seu propósito. Agora, esse versículo é claro em dizer que Jesus é o descanso e não é. E Jesus é o descanso. E ponto. Ponto final. Jesus é o deixar as obras da sua carne e crer naquilo em que Deus entregou pela palavra, pela Bíblia, a nova identidade. Então, bom, para fechar, para resumir, o sábado, pessoal, não é sobre uma regra. O sábado é sobre uma pessoa, que é Cristo. E só em Cristo você pode se descansar, você pode descansar das suas obras. O sábado é um tempo de você descansar das suas obras. Em Cristo você descansa das suas obras, das responsabilidades que te trouxeram um peso de condenação, porque essas responsabilidades que trouxeram um peso de condenação são responsabilidades de você lidar com a sua própria salvação, de você resolver aquilo em que, não, mas Cristo resolveu. E aqui nesse versículo ele deixa isso claro, que ele é o Senhor do sábado. E o Senhor do sábado diz para descansarmos nele. Por quê? Porque ele é o próprio sábado. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Descanse em Cristo sabendo que o sábado não é um rito judaico que passou, mas o sábado agora é transferência para Cristo. Cristo é o sábado de descanso, o Shabá. E pelo Shabá você tem um descanso eterno, onde não está em coisas nem em certezas carnais, mas está na palavra. Amém? A palavra de Deus é linda, você pode explorar e você vai encontrar muitas mais coisas, mas saiba. Então, tenha no seu coração isso. E Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.